Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva coletiva, não vai ressoar com todos, né, neste momento. Porém, se não ressoar, não pega para você energia, tá certo? Solta pro universo que energia parada é atraso de vida, tá bom? E bora lá! Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais aqui as informações, as revelações, os acontecimentos. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão a todos vocês inscritos pela confiança no meu trabalho. E se você é novo, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like e seu comentário, tá certo? Bora lá. Opa, hein? A roda da fortuna. Aqui tem pessoas que estão precisando aí se mover, né? Que estão precisando trazer mais coisas novas na vida, em busca de coisas novas, trazer mais energia do fogo, trabalhar mais aqui o movimento, a energia da ação, tá certo? No fundo do maço a gente tem o 5 de ouros, que fala do quê? De uma escassez, né? De alguém que tá sozinho, tá se sentindo desamparado, seja financeiramente, seja dentro de um contexto de um relacionamento, seja dentro de um ciclo de amizades. Então, assim, aqui me fala muito, minha gente, que vocês, de alguma forma, existe a necessidade de vocês colocarem a vida de vocês em movimento. Quando a roda da fortuna, ela vem assim, invertida, ela mostra para mim o seguinte, que existe alguns capricornianos e capricornianas que estão com a vida parada. E por que disso? Porque existe algo que tem a necessidade de mudar, então seja um pensamento, seja uma atitude, seja de repente, não sei, você buscar coisas novas aí na sua vida, sabe? Trazer o novo, agregar coisas, agregar valores para dentro da sua vida, agregar conhecimento, tá? Para quê? Para que você volte a movimentar. Né? É como se você tivesse ainda aqui parado, aqui estagnado. A tua vida parece que ela não tá andando, né? Ela tá sempre no mesmo lugar. Ela não vai para frente, ela volta. Ela não vai, ela volta. E aí, isso me traz aqui a sensação, tá certo? De que você está parado, está parado ainda dentro de um contexto e que você ainda precisa resolver, né? Então, qual contexto que é esse? Qual o contexto que você sente aí para você que ele tá te incomodando? Você vai assistir esse vídeo aqui e aí você vai ver o que eu tô falando para você. Você vai parar para refletir. O que é que está acontecendo na minha vida que não está fluindo? O que é isso que não está fluindo? Aonde é que, né? É o meu trabalho? É o meu relacionamento? É as pessoas nas quais eu compartilho a minha vida, minha família, meu ciclo de amigos? O que é que não está fluindo, né? Porque a roda da fortuna, ela fala de algo que não flui, não tá indo, né? Porque quando flui, as coisas vão andando, elas vão movimentando. Então é algo que não está fluindo na sua vida. Então você vai parar e vai parar para pensar e analisar. Qual é o setor da minha vida, qual é a situação em que eu estou, em que eu percebo, porque a gente percebe, né? A gente sente quando as coisas não estão fluindo na nossa vida, que não está fluindo na minha vida e que de repente está me trazendo esse sentimento, né? Esse sentimento de estar sozinho, esse sentimento de repente não conseguir conquistar, não estar, né, neste momento aonde eu quero, não estar conquistando aquilo que eu quero. Entendeu? Então aqui é preciso uma reflexão com relação à sua vida. Em qual parte da sua vida, em qual momento do estágio da sua vida você está? E em qual área é essa que não está fluindo, que você percebe que você, por mais que faça as coisas, ela não está fluindo. E aí você percebendo isso, o que você vai fazer? Você vai analisar, tá certo? E você vai buscar ali soluções para poder mudar isso. Então, seja um pensamento, seja um comportamento, seja as pessoas com as quais você conversa, seu ciclo de amizades, sua família. Então, existe algo aí que tem a necessidade de ser mudado, ok? E o que mais? Signo de Capricórnio, ó. 9 de espadas, né? Então, assim, aqui são pessoas que estão em sofrimento, que de alguma forma carregam aqui algo aqui mental. Isso aqui já me traz uma clareza. Então, existe algo na mente de vocês, tá certo? Que está causando esse sofrimento em vocês. Então, pode ser que vocês tenham vivenciado uma situação com alguém e essa pessoa, de alguma forma, falou algo para vocês que te ofendeu,
né, que de repente te chateou e você guardou isso, você internalizou isso e você está remoendo isso, vamos dizer assim. Então, isso não sai da sua cabeça, né? Fica toda hora ali voltando, fazendo com que você fique o quê? Você fique desesperado, você fica ansioso, ou você sinta raiva, ou você sinta ódio. Então, assim, é uma situação que precisa mudar, tá certo? 8 de paus, aqui me fala do quê? De mudanças inesperadas, né? Fala de acontecimentos que chegam pra gente, que nos surpreendem, entendeu? Então, assim, é como se dissesse assim, a partir do momento em que você analisar a sua vida, em que você refletir a respeito do que é que está te incomodando mentalmente, tá certo? Vai fazer com que você consiga virar a roda da fortuna e de forma inesperada, entendeu? Aqui, inclusive, pode ter pessoas que acreditam que as coisas na vida não vêm acontecer, entendeu? Pessoas que talvez estejam aqui um pouco descrente com relação à própria vida, tá certo? Então aqui me fala muito que, aqui também me diz o seguinte, que vocês vão sair deste contexto, ok? Irão sair deste contexto, mas é preciso que vocês tenham uma atitude de, assim, tipo, pra onde? Algo inesperado, entendeu? Então é como se as coisas precisassem acontecer pra já, tá certo? Aqui me fala também de que existem algumas pessoas pensando demais a respeito do que é que vai acontecer na própria vida, no sentido de ficar esperando o inesperado acontecer, esperando algo te surpreender, quando na realidade as coisas elas acontecem quando a gente está em movimento. Então às vezes eu tô com um objetivo, com uma direção de chegar em algo, de fazer alguma coisa, de ter entendeu? Eu quero algo na minha vida, eu quero mudar meu pensamento, eu quero ir em busca de tal coisa. Então as coisas elas são inesperadas e nos surpreendem quando nós estamos em movimento, nós estamos realmente direcionados para aquilo, entendeu? Vamos lá, e o que mais? 10 de copas no fundo do maço, é uma realização emocional. De repente você queria aqui estar vivendo hoje, não sei, um casamento, um relacionamento, ou até mesmo estar dentro de um trabalho que te trouxesse essa alegria em família. Então aqui é preciso você mudar aí um contexto na sua vida. O imperador, aqui a gente pode estar falando de que vocês estão dentro de um ciclo aqui com uma pessoa, né, o imperador, alguém que tem aí sobre vocês um poder, tá certo? Ou que tenta de alguma forma manipular vocês, ou que tenta de alguma forma impor algo a respeito, né, da situação de vocês aí. E fazendo com que vocês não consigam sair dessa situação. Tá certo? Só que no fundo do maço, a gente tem o 10 de paus, que me fala do quê? De um fim, de um término. Então, se é um relacionamento, se é um casamento, isso vai acabar, provavelmente, ok? Esse cansaço, ele vai acabar. Se é um trabalho, pode haver aqui uma demissão, porque vocês já estão cansados, não vê mais movimento aonde está, não vê mais direção, não vê mais crescimento. Esse crescimento pode ser em qualquer área. Pode ser, de repente, no seu círculo de amizade, você olha assim e talvez olhe e fale, não, mas aqui é mais do mesmo e eu quero, de repente, outras conexões. Existe algo aqui que não está te ajudando a caminhar, tá certo? Então esse imperador pode ser essa pessoa que esteja aqui empacando esse seu momento. Pode ser que essa pessoa, ela tenha um comportamento rígido com você e tal, e existe a necessidade de você quebrar aí um padrão, quebrar essa situação, entendeu? Então, de repente, você se impor, tá certo? Você impor limites a esta pessoa, seja dentro de um relacionamento, seja dentro do seu seio familiar, dentro do seu campo de amizade, do seu campo de trabalho. Existe uma atitude aqui que precisa ser tomada com relação a essa pessoa, tá certo? Pode ser que ela te represente um pai, pode ser que seja uma mãe, mas que ela tenha esse papel de pai, então ela tem uma forma rígida de falar, tá certo? E eu vejo aqui o encerramento de ciclo com alguém, com esse imperador. E o que mais aqui, tarô? A carta do mago, aqui me fala para que vocês tragam, para que vocês usem a força da lei da atração, para que você faça as coisas com tudo aquilo que você possui em mãos. Então não espere
ter as ferramentas certas para tomar uma atitude. E aí o que é isso? É você estar dentro de um contexto, e novamente, independente de qual seja, relacionamento, família, o que for, é preciso que você use as ferramentas que você tem em mãos para poder mudar um contexto. Se você aqui está querendo se tornar um imperador, uma imperatriz, é preciso que você trabalhe use aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você tem na sua mão e que você pode começar, entendeu? A caminhar para ir para aquilo que você quer, tá certo? A carta do mago me fala muito de lei da atração, me fala de magnetismo, então são pessoas que têm o poder de atrair para si aquilo que quer, entendeu? Então me fala de que vocês precisam de alguma forma ter uma atitude. Então, independente do contexto que seja, né? Não é somente sobre o trabalho, você ter uma atitude para você começar a trabalhar com as ferramentas, não. Mas você começa a usar as ferramentas que você tem para conseguir, de repente, lidar com as pessoas, entendeu? Para, de repente, mudar um contexto. Então, talvez a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Então, você consegue fazer com que esse ambiente, ele mude. Você tá entendendo? E o imperador com o mago, minha gente, me fala que vocês, tá, capricornianos, têm total capacidade de sair de um contexto, tem total capacidade de co-criar a própria vida, né? Aqui são pessoas que têm o poder do imperador e o poder da imperatriz de fazer aí o seu ouro, né? De fazer aqui a sua vida, de construir a sua vida. Tem total capacidade de trazer para dentro de si, para dentro da sua energia, o equilíbrio dos 4 elementos, tá certo? Terra, água, fogo e ar. Então, assim, são pessoas que têm toda a capacidade de impor limite nas pessoas, de ser justo e justa, tá certo? E o que mais? Os enamorados. Aqui existe uma escolha, né? Existe uma escolha, existe um livre-arbítrio. É como se dissesse para que você fizesse uso da escolha que você possui, fizesse uso do seu livre-arbítrio, no sentido do que é o que você quer para sua vida, o que é que você quer construir na sua vida, quem você quer que queira na sua vida. Agora, voltando aqui para uma área para a parte do amor, pelo que eu consigo perceber, vocês podem estar dentro de um contexto que tem aqui algo com, né, um triângulo amoroso, que tenha de repente aqui mais uma pessoa. Mas existe este imperador manifestando vocês, né? E o que é isso? Ele está usando de alguma forma a lei da atração, o poder da atração para te atrair para ele, tá certo? E ele está fazendo isso usando as ferramentas que ele possui. Ok? Então aqui existe alguém sendo atraído para alguém, tá? Pode ser aqui com relação até mesmo a pensamentos. Alguém de alguma forma fazendo algo, usando de meios magísticos para poder te atrair para si, tá certo? E aqui, outra coisa, me fala que existe uma terceira pessoa, de repente, para você que está dentro de um relacionamento, pode haver, ok? Pode haver uma terceira pessoa dentro de um contexto aqui de um relacionamento, tá? Com esse imperador, com essa imperatriz, tá certo? Pode ser que esta pessoa tenha aí uma outra pessoa dentro desse contexto aí de vocês, ok? E voltando aqui para vocês, aqui me fala do seguinte, que é preciso que vocês manifestem o caminho que vocês querem escolher para a vida de vocês. Tá? Então, assim, você quer o quê? Você quer viver aí o paraíso ou você quer viver a vida carnal, a vida terrena? O que é que você quer? Manifeste o que é que você quer para sua vida. Atraia o que é que você quer para sua vida, ok? E no fundo do maço nós temos o 10 de espadas. E o 10 de espadas me fala do quê? Um pensamento que está sendo finalizado ou que precisa ser finalizado. Porque na mesa a gente tem o 9 de espadas e no fundo do maço a gente tem o 10 de espadas. Então existe aqui um pensamento que precisa ser finalizado. Existe aqui que seja iniciado, traga para dentro aí do contexto de vocês o As de espadas, novas ideias, novas comunicações, novas pessoas para conversar. Um pensamento mais afiado, uma mente mais afiada, um propósito mais definido, tá certo?
um propósito mais definido. Lembra que é vocês aqui no poder da atração, de atrair, então é para você escolher o que é que você quer atrair para sua vida, é para você trabalhar a lei da atração, mas no sentido de o que é que eu quero dentro deste contexto aqui na minha vida, tá certo? Outra coisa, essa pessoa que vocês aqui podem estar se relacionando, essa pessoa manja aqui dos Paranauê, tá? De magia, ela manja dessas coisas aqui, ela sabe usar aqui algumas ferramentas aí para poder conquistar aí o que ela quer, tá certo? E me parece que realmente existe aqui uma outra pessoa no caminho de vocês aí, com relação a essa pessoa. Ainda tô falando? A carta do mundo, né? Aqui é um encerramento de um ciclo, é um ciclo que precisa ser encerrado. Aqui pode me falar de vocês também sendo vistos aí, de repente de um trabalho que você realiza. Aqui me fala também de repente de vocês descobrindo algo pela internet, pelas redes sociais. Aqui pode ser algo que seja mostrado para vocês pelas redes sociais. 3 de espadas, pode ser uma traição, né? E aí pode ser uma traição tanto aí de um relacionamento, como pode ser de repente dentro da família, como pode ser de repente dentro da amizade, mas eu vejo que aqui me traz muito essa coisa de que vocês vão descobrir algo aí, tá? Através das redes sociais. Algo aqui vai ser mostrado para vocês. No fundo do maço a gente tem a carta da estrela, que me fala do que? De harmonia, né? Que fala de esperança. Então, dentro deste contexto, me fala para que vocês não percam a esperança, no sentido do seguinte, tal coisa na minha vida não está dando certo, né? Não está indo, tô perdendo meu sono, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, né? Eu fico esperando para as mudanças acontecerem, eu tô cansado de esperar que as coisas aconteçam na minha vida, que eu seja surpreendido, entendeu? Que a espiritualidade me auxilie, tá certo? Mas aqui me fala muito para que vocês não percam aí a fé de vocês e a esperança de vocês, tá? E a carta da estrela no fundo do maço, minha gente, é a carta da espiritualidade, tá certo? Ela no fundo do maço, com esse contexto aqui, me fala muito que, de alguma forma, a espiritualidade, ela tá mexendo os pauzinhos no sentido de te mostrar um contexto. Por quê? Porque pode ser que você esteja confiando em alguém que de repente não é isso exatamente que você acredita que seja, tá? Então é como se ela de alguma forma quisesse mostrar isso para você, mas ela também me fala do seguinte, eu estou te mostrando isso para que você saiba quem é essa pessoa que te fez aí uma jura. Para quê? Para que você encerre aí um ciclo, encerre uma forma de pensar, talvez pare de se enganar, entendeu? É preciso mostrar para você que essa pessoa que veio aqui e te ofertou essa copa e que te disse várias coisas legais aí, talvez, ela é uma pessoa que ela é muito fria e calculista de repente. O foco dela é outro. Se estivesse a rainha de espadas ou o rei de espadas estivesse aqui, o foco dela seria vocês. Mas aqui o foco dela é outro. O foco não é esse. Entendeu? Então assim, vocês podem de repente estar lidando com uma pessoa que ela disse várias coisas aí pra vocês e não era bem isso, sabe? Houve aqui talvez aí uma enganação. Algumas pessoas foram ludibriadas com relação a um contexto amoroso. Mas me fala que vocês serão aqui avisados com relação a algo através aí da internet. 7 de copas. 7 de copas me fala do quê? Me fala de pessoas que têm muitos contatinhos, me fala de repente, uma reunião em família. Mas o 7 de copas, aqui dentro deste contexto, ele me mostra muito que é para mostrar para você que essa pessoa que você está lidando, ela de alguma forma, ela é muito iludida, entendeu? Ou ela gosta de iludir as pessoas. Aqui tem uma coisa assim, no sentido de que ela gosta de ludibriar as pessoas emocionalmente. Tá certo? Pode ser esse imperador, pode ser uma pessoa que tem aí, né, um imperador, uma imperatriz, alguém que tenha um poder aquisitivo muito alto e que se sinta
bem dentro deste contexto. Pode ser que essa pessoa, ela esteja com vocês aí, talvez, né? E ela tem aqui outras pessoas também envolvidas, entendeu? Ela troca mensagem com outras pessoas, porque ela tem aqui um poder de atração. De certa forma, ela é uma pessoa que ela é atrativa, que ela é atraente, né? Saiu aqui a carta dos enamorados, saiu a carta do 3 de espadas. Então aqui me tem um contexto onde existe, pelo que me parece, existe realmente uma outra pessoa aí, uma terceira pessoa envolvida dentro deste contexto de vocês, tá? Vamos lá, os signos que nós temos aqui na mesa como energia, tá, minha gente? Não estou acusando ninguém. Libra, Gêmeos e Aquário, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião e Peixes, tá certo? Aí as cartas que estão predominando aqui, nós temos Gêmeos, Áries, Virgem, Capricórnio, tem até a carta de vocês aqui, hein? E Sagitário, tá? Então são essas energias aqui, tá certo? Então assim, observem aí o contexto que vocês estão. Esse imperador é como se ele tivesse uma coisa com relação a vocês, sabe? No sentido de querer estar com vocês aí na vida de vocês. Tem uma coisa aqui de alguém manifestando alguém, ele manifestando. Ah, bom, a gente tem várias situações na mesa, né, minha gente? Então, a gente tem esse imperador, de certa forma, observando, não, manifestando, tentando atrair algo e usando as ferramentas que ele possui, tá? Inclusive, que nem eu falei, ele pode ser, ela pode ser, ele pode ser uma pessoa que sabe usar, de repente, magias, tá? E aí, de alguma forma, fazendo uso disso, me veio alguma coisa como, de repente, se mostrar mais atraente aí pra vocês. Tá certo? E a carta dos enamorados me fala muito de que vocês têm o poder de atrair algo aí na vida de vocês, tá? Esse trono aqui do imperador e da imperatriz, no sentido de vida, no sentido de objetivo, aonde eu quero chegar na minha vida, tá certo? É o poder, né? O poder da atração de um imperador e de uma imperatriz, ok? Mas realmente existe aqui algo que vai ser mostrado para vocês, existe um contexto aqui de coisas que talvez vocês venham descobrir aí através das redes sociais de fato. Tá certo? É como se alguém cai aqui numa tentação. Esse imperador tá tentando tentar vocês aí. Esse imperador, essa imperatriz. E o que mais? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, baralho. O que mais que temos de revelações aqui? A carta da âncora, que me fala do quê? Aqui existem pessoas que precisam de alguma forma desancorar, né? Então é preciso, lembra a roda da fortuna aqui, né? Invertida. A roda da fortuna invertida. Aqui me fala do seguinte, existe a necessidade de desancorar, né? De sair de um lugar, de sair de um contexto, de trazer movimento, de colocar aí esse navio, esse barco, essa vida de vocês para poder seguir, cara. É hora de, meu, de dar outro rumo de repente aí pra vida. 9, 8, 9. Ó, e a carta da âncora traz aqui, ó, o 9 de espadas. 9 de espadas na mesa. É preciso desancorar, sair aí de um pensamento aqui, de uma situação, ok? A carta do sol. E se direcionar para o sucesso, e se direcionar para o brilho, tá certo? Aqui me fala que vocês precisam abrir os caminhos de vocês. Existe a necessidade de dar uma clareada neste caminho. Existe a necessidade de ir em direção ao sol, de ir em direção ao calor, em direção àquilo que te aquece, aquilo que te alegra, aquilo que te traz felicidade, entendeu? O que te motiva. A carta do homem e a carta do homem, tá certo? Bom, aqui já me traz um outro contexto, tá, minha gente? Aqui já me fala do seguinte, me fala que existe esse homem, ele vem de alguma forma, ou essa mulher, ele vem para trazer aqui, é um outro contexto aqui. Aqui é alguém que vem para trazer movimento na tua vida, que vem para te desancorar aí de uma situação. Tá? É alguém que, inclusive, essa pessoa, ela chama atenção, ela tá querendo chamar a sua atenção.
é alguém que brilha, é alguém... A carta do imperador. É alguém que quer chamar a sua atenção. Tô falando que tem alguém que tá querendo que chamar a sua atenção? Que tá querendo te atrair de alguma forma? É uma pessoa que tem aqui bastante fogo, bastante calor. Alguém que tá realmente querendo, tá? Trazer movimento aí. Sair de um contexto, entrar no contexto, vou sair de um contexto que você... Não, que pra mim tá querendo entrar num contexto contigo. Essa pessoa, ela quer entrar num contexto contigo aqui. Tá? Pode ser com relação a trabalho, né? Por conta da carta da âncora. E o sol também, que ele traz o as de ouros, né? Então, é início de novos projetos. Então, eu vejo aqui também vocês, a partir do momento que vocês... As coisas novas acontecendo na sua vida. Lembra? Coisas começam a acontecer inesperadamente quando nós começamos nós nos colocamos em movimento. Então, aqui são coisas novas acontecendo na sua vida, tá certo? A partir do momento em que você começa a dar aqui um novo direcionamento para sua vida. Então, você começa a ter novas oportunidades de trabalho. Você começa a atrair novos olhares. Porque esse homem ou essa mulher que saiu aqui no baralho cigano não é alguém do passado de vocês e nem alguém que vocês estão aqui vivenciando. É uma nova pessoa, é um novo começo, é uma outra pessoa que chega. No momento em que você sai desse contexto do 9 de espadas aqui e você se direciona, as coisas começam a acontecer coisas novas na sua vida e você começa a chamar mais atenção, você começa a se sentir muito mais vivo, muito mais, sabe, confiante em si, principalmente no que se trata no seu financeiro, porque você começa a ver movimento e aí chegando uma outra pessoa na sua vida. Tá certo? Bom, essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Capricórnio. Eu espero de alguma forma ter agregado valor, minha gente. Inscrevam-se no canal, tá certo? Deixe o joinha de vocês aí. Fiquem com Deus e até a próxima.